algo que muda drasticamente a humanidade, um acontecimento que cria uma disruptura na economia mundial, como foi o caso da pandemia, é difícil de ser previsto. O mercado imobiliário, no entanto, sofreu por um tempo muito breve com essa paralisação e essa incerteza. Rapidamente, o governo do estado da Flórida garantiu ao setor a nomenclatura de serviço essencial. Poucos meses depois, notamos um aquecimento muito grande no mercado e foi quando começamos a enxergar alguns indicadores que nos permitiram criar previsões do que iria acontecer. Obviamente, ninguém naquela época, e de fato em nenhuma época, consegue garantir o futuro do mercado. O que conseguimos fazer é observar novos hábitos, analisar os indicadores e criar prováveis cenários. Tudo baseado na análise feita por economistas e profissionais especialistas. Vamos começar entregando os números nacionais de uma perspectiva macro para você. A variante Delta causou uma queda no PIB americano, que cresceu numa taxa anual de 4,5% no terceiro trimestre. A previsão dos economistas é de que ela suba para 6% no último trimestre, com o aumento das vendas no comércio que devem acontecer durante o final do ano. Dois indicadores importantíssimos para analisar o mercado imobiliário são os juros e a inflação. A inflação está começando a cair, mas continua ainda muito alta e não está caindo numa velocidade satisfatória. O resultado disso foi a decisão do Fed, o Federal Reserve System, em ser mais proativo, reduzindo as compras mensais do Tesouro Americano e dos Mortgage-Backed Securities. Essa atitude estava prevista, porém está acontecendo mais cedo do que todos pensavam. Significa que o aumento dos juros deve acontecer mais cedo também. O mercado respondeu bem a essa decisão, já que o Fed está trabalhando para combater a inflação, criando então um otimismo, o que tem mantido os juros ainda muito baixos e, consequentemente, o aquecimento do mercado imobiliário. Para entender melhor o que está acontecendo e para conseguirmos enxergar as tendências, nós usamos os números indicadores, comparando o que tem acontecido mês a mês, mas também ano após ano. Assim é possível ter perspectiva dentro de um contexto geral. As vendas de casas existentes recuaram em agosto, interrompendo 2 meses consecutivos de aumento, de acordo com a Associação Nacional de Corretores. Mas esse número ainda está acima dos níveis pré-pandêmicos, o que mais uma vez demonstra a força do mercado. O número do inventory, que é o estoque de casas à venda, subiu em 7,3% mês a mês, mas caiu mais de 13% de 2020 para 2021. O valor médio vendido subiu em 17,8% ao ano, chegando a $359 mil. Tudo indica que estamos andando em direção a um mercado mais equilibrado e mais saudável. Importante não confundir isso com queda nos preços. O mercado imobiliário é extremamente segmentado, então a perspectiva macro da economia americana é importante, mas estar por dentro do que está acontecendo no local onde você pretende investir é imperativo. Vamos falar então sobre o mercado do estado da Flórida? O número das casas tipo single family que foram vendidas no mês de agosto de 2021 se manteve o mesmo quando comparado a agosto de 2020. Já o número de condos e townhomes aumentou substancialmente, em 13%. O valor médio vendido subiu em 18% ano após ano, mas se manteve quase o mesmo em relação ao mês de julho. O valor médio vendido das casas tipo single family ficou em $354 mil, praticamente o mesmo da média nacional. Já o valor médio vendido dos condos e townhomes ficou em $252 mil. O inventory caiu drasticamente ano após ano, em 32% em relação a agosto de 2020.
Já para condo e townhomes, caiu em 52%. Essas quedas foram muito maiores do que a média nacional. Existem 3 tipos de mercados. No inglês, os chamamos de sellers, buyers and balance. Um indicador determinante do tipo do mercado é o MSI, o Monthly Supply Inventory. Na tradução livre, seria o estoque mensal da oferta de imóveis. Esse indicador é obtido por um cálculo que quantifica a relação entre oferta e demanda. Se novas casas parassem de entrar no mercado, quantos meses seriam necessários para liquidar todas as casas que estão atualmente disponíveis para venda? O MSI responde a esta pergunta. Sabemos que estamos dentro de um seller's market, que é o mais vantajoso para quem vende, quando esse tempo é menor do que 5 meses. E quanto menos tempo, mais aquecido o mercado está. Na Flórida, hoje, nós temos 1,3 meses de inventory para casas single families, 1,7 meses para townhomes e condos. O que significa que se nenhuma casa entrar no mercado para venda, todo o estoque de imóveis disponíveis será liquidado em menos de 2 meses. Ou seja, ainda vivemos um seller's market extremamente forte. Mas quando se tratando do mercado imobiliário, precisamos ir ao detalhe mais micro possível. Aqui na região de Tampa Bay, nós possuímos 3 principais condados: Hillsborough, Pinellas e Pasco. E quando estudamos as estatísticas, analisamos cada um desses condados de maneira individual. O condado de Hillsborough é onde fica localizada a cidade de Tampa, a principal da região. Nele, existem muitos bairros e cidades tradicionais que nasceram no início do século XX, onde é possível encontrar revenda de construções mais antigas. Assim como também existem regiões com bastante construção nova, que é o caso das áreas como Riverview e Ruskin, por exemplo. Esse condado possui um território bem amplo. O condado de Pasco vai apresentar bastante construção nova, especialmente condomínios com grandes áreas de lazer. É onde estão a maioria dos subúrbios com boas escolas ao norte de Tampa. Já o condado de Pinellas praticamente não possui construções novas. É o menor em extensão territorial e, no entanto, maior em densidade demográfica. Essa vai ser a região com muito mais prédios e condos em relação a Pasco, por exemplo. Quando analisamos os diferenciais extremos de cada condado, notamos que o mercado pode reagir de maneiras diferentes. E isso deve ser levado em consideração quando você for se preparar para comprar ou vender o seu imóvel. Por exemplo, os condados de Pasco e Hillsborough acompanharam as tendências estaduais e nacionais em relação ao número de vendas das casas existentes no mercado, onde não houve uma mudança significativa ano após ano. Já o condado de Pinellas viu uma queda de mais de 5% ao ano. Estamos vendo mês a mês um aumento contínuo e estável no inventory de casas à venda do tipo single family. Já para condos e townhomes, o inventory nunca esteve tão baixo. Acredita-se que muitos first-time home buyers, aquelas pessoas que estão comprando a sua primeira casa, que tradicionalmente colocam pouco dinheiro na entrada do financiamento e que possuem as finanças mais apertadas, foram eliminadas do mercado por causa da valorização das casas tipo single family e por causa da competição com outros compradores mais bem qualificados financeiramente. Esses compradores ficaram mais flexíveis e dispostos a adquirir townhomes ao invés de casas. Quando falamos que mês a mês está havendo um aumento estável no número do inventory, ainda não significa que o mercado está virando um buyer's market, vantajoso para compradores, ou que os valores irão começar a declinar. Isso porque quando comparamos ao número do inventory ano a ano, vemos que ele diminuiu ainda mais em relação de 2020, muito abaixo dos níveis de um mercado normal e saudável, o chamado balance market. A boa notícia é que essa estabilidade mostra uma tendência em alcançarmos um platô. E depois disso é que começamos a mudar de ciclo. Um indicador que utilizamos também é a relação entre o valor vendido e o valor ofertado dos imóveis.
eles têm se mantido a 100%, ou seja, não existe muita negociação. Dependendo da área e do tipo de imóvel, se for muito desejável, ele ainda vai vender acima do valor de mercado. Afinal, estamos vivendo o pico do mercado? Os valores nunca estiveram tão altos. A valorização anual bateu um recorde em julho, sendo a maior dos últimos 45 anos. E aí? Estamos novamente numa bolha do mercado imobiliário prestes a estourar? A história em breve vai se repetir? A resposta mais curta e simples é que não. Essa é a opinião de diversos analistas do mercado. Foram levantados 6 fatores que nos ajudam a explicar o porquê não estamos vivendo uma nova bolha no setor imobiliário. Vivemos hoje um mercado hipotecário mais sólido. A hipoteca é a linha de crédito mais utilizada nos Estados Unidos. Ela consiste em colocar um imóvel como garantia para conseguir um empréstimo com juros baixos e prazos longos. No mercado de hipotecas em 2006, houve uma proliferação de produtos hipotecários de alto risco, enquanto cerca de 1/3 de todos os empréstimos foram feitos com pouca, se não nenhuma documentação que comprovasse renda, emprego ou ativos financeiros. Hoje, os padrões e as regras são muito mais severos. Hoje existem programas de forbearance. O CARES Act, uma lei que foi passada durante a pandemia para proteger os proprietários de imóveis hipotecados, permite a capacidade de pular ou fazer pagamentos mensais menores do que o devido. Isso deixou os proprietários com mais dinheiro para emergências, sem o risco de perderem suas casas por falta de pagamento. Em maio de 2020, 2 meses depois que a pandemia causou estragos na economia, mais de 4 milhões de hipotecas dos Estados Unidos foram suspensas. Dado o aquecimento do mercado imobiliário e a valorização dos preços, os bancos estão mais propensos a trabalhar com os proprietários para reestruturar seus empréstimos. Aqueles que não conseguem fazer os pagamentos podem decidir vender suas casas ao invés de terem suas casas tomadas pelos bancos, como aconteceu em 2008. Estima-se que provavelmente 8 a 10% terão realmente de passar pelo processo de execução hipotecária, o que chamamos de foreclosure. Para colocar isso em perspectiva, mais de 11 milhões de hipotecas entraram em processo de execução entre 2008 e 2012. Se isso acontecer agora, provavelmente serão por volta de 400 mil. Hoje existem 2 economias. A pandemia causou muito mais danos econômicos para as classes de renda mais baixas, e essas pessoas, tradicionalmente, tendem a ser locatários e não proprietários. Com a alta rápida dos preços, os proprietários de casas têm um valor recorde de patrimônio à sua disposição e, ao contrário de meados dos anos 2000, não estão alavancados ao máximo. Eles possuem muito equity e esse equity não está sendo utilizado como um caixa eletrônico, como muitos fizeram durante a bolha, porque a economia está fundamentalmente melhor. Acredita-se que veremos uma estabilização dos preços e não algum tipo de correção brusca, causando uma grande queda nos valores. Hoje temos a geração dos millennials. Os millennials hoje formam a parcela demográfica habitacional mais significativa já registrada na história americana. São cerca de 32,5 milhões de pessoas entre 27 e 33 anos. Essas pessoas estarão ativamente tentando comprar casas até 2024. E não existe previsão de que teremos um aumento da oferta que acompanhe essa demanda. Um dos motivos é que os americanos estão cada vez mais vivendo mais tempo nas suas casas. Em 2005, os americanos viviam em média 7 anos em seus imóveis até colocarem no mercado para comprar a outra. Hoje, eles estão vivendo em média 13 anos dentro da mesma moradia. Hoje, não existe uma alavancagem excessiva. A inspeção rigorosa que os bancos têm feito em cima da renda e ativos dos mutuários e o fim dos empréstimos silenciosos criaram uma base sólida de compradores com alta capacidade de pagamento da hipoteca.
Empréstimos silenciosos eram uma segunda hipoteca colocada em um ativo para gerar os fundos necessários para a entrada do financiamento, que não eram divulgados ao credor hipotecário original, ou seja, muita gente comprava imóveis com zero de entrada e juros de 2 dígitos com hipotecas altíssimas, causando muita inadimplência. Hoje, o valor dos imóveis está batendo recordes de alta, porém os juros baixos e maiores entradas estão mantendo o valor mensal da hipoteca para os proprietários mais acessível. Enfrentamos hoje um déficit habitacional. Pelos últimos 10 anos, após a crise de 2008, as construtoras têm trabalhado com números conservadores e mantiveram os níveis de construção insuficientes para acompanhar a demanda. Uma análise do Freddie Mac sugeriu que o déficit habitacional aumentou 52% de 2018 para 2020, chegando hoje em 3,8 milhões. Basicamente, a demanda é muito maior do que a oferta, em especial para as moradias mais populares, vendidas abaixo dos valores médios. Hoje, apenas 7% de todas as casas sendo construídas são casas populares, para atender a parcela da população de renda mais baixa. Com a pandemia, o problema se agravou ainda mais por conta da escassez de mão de obra, problemas das cadeias de fornecimento e inflação dos materiais para a construção. Vamos terminar esse vídeo com 3 dicas para você navegar esse mercado da melhor maneira. Converse e consulte profissionais e especialistas. Ouvir os amigos, os blogueiros pode ser interessante, mas não é a melhor maneira de se planejar e ser representado para uma das maiores transações financeiras na sua vida. Não tente ficar correndo atrás do mercado e tentando fazer o melhor negócio como um investidor profissional. Entenda a sua situação financeira, que é individual, e entenda as opções disponíveis para você nesse mercado com conservadorismo e planejamento. Crie estratégias junto com o seu corretor para enviar ofertas mais agressivas e atraentes, mas sem dar um passo maior do que as pernas. Se não for possível comprar hoje a sua casa dos sonhos, compre algo que vá solucionar o seu problema hoje e programe-se para o futuro. Nós entendemos que a compra de um imóvel que será a sua residência primária é uma decisão emocional, mas que também possui uma carga racional muito forte, já que provavelmente será a maior transação financeira da sua vida. São números, fatos, sonhos e emoções, tudo misturado. Nós prezamos em entregar um atendimento de excelência e de carinho, mas acreditamos na importância de educar os nossos clientes a respeito do mercado, já que essa é a nossa especialidade. A decisão tão importante quanto a compra de um imóvel deve ser feita de maneira inteligente. E esse é o nosso principal objetivo com esse tipo de conteúdo que trazemos aqui para você. Então compartilhe, dê o like e nos ajude a chegar mais longe se você acredita que mais pessoas precisam ouvir sobre isso que estamos falando. Esperamos que tenha gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo aqui no nosso canal. Até lá!